Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar juntos um texto antigo, mas olha, fascinante. Uma carta escrita lá no primeiro século por um homem chamado Paulo, e o destino era uma comunidade cristã na cidade de Corinto. Imagina, um lugar super agitado, cosmopolita, cheio de vida, né? Mas também cheio de desafios. E essa comunidade, pelo jeito, estava assim, no meio de um turbilhão. Enfrentava divisões internas, uns debates acalorados sobre quem era mais sábio, problemas sérios de comportamento, uma certa confusão nas práticas de culto e tinha até incerteza sobre pontos bem essenciais da fé deles. A nossa ideia aqui é investigar os grandes temas que o Paulo levanta nessa carta, tá? Especialmente ali nos capítulos 1 a 16, tentar captar as mensagens principais, os dilemas daquela galera, de um jeito claro, principalmente para quem está começando a se familiarizar com esse universo. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Então, o ponto nevrálgico para Paulo é que Cristo não pode ser dividido, né? Não dá para fatiar Cristo. Ele insiste que a lealdade fundamental, aquilo que une todo mundo, tem que ser a Cristo. Não pode ser a figuras humanas, por mais importantes que elas sejam, tipo Paulo, Apolo, Cefas. E mais para frente, lá no capítulo 13, ele usa aquela imagem do campo, né? Bem interessante. Um planta, que seria ele, Paulo, outro rega, o Apolo, mas olha, quem faz crescer mesmo é Deus. Essa mania de criar facções, para ele, era um sinal claro de maturidade espiritual. Ele usa a palavra carnal, quer dizer, um comportamento guiado, mais pelos impulsos humanos do que pelo Espírito de Deus, sabe? Por isso que ele começa já apelando forte por unidade, unidade de pensamento, de sentimento. É um chamado para ir além dessas lealdades pequenas, humanas, em nome de uma lealdade muito maior. Entendi. Então a questão era essa lealdade dividida que acabava tirando o foco de Cristo. E essa ideia de imaturidade talvez se conecte com outra tensão forte que ele já bota na mesa logo depois. Aquele contraste entre a sabedoria do mundo e o que ele chama de loucura da mensagem da cruz, né? Ele até fala que não usou discurso bonito, palavras persuasivas, mas sim o poder do Espírito. Por que essa oposição tão marcada? Olha, aqui a gente tem um paradoxo fascinante. A mensagem central Cristo e Cristo crucificado era o exato oposto do que as culturas da época esperavam, totalmente na contramão. Para os judeus, por exemplo, que esperavam sinais de poder, um Messias conquistador, a cruz era um escândalo, uma pedra de tropeço mesmo. E para os gregos, que valorizavam demais a filosofia, a retórica, a sabedoria humana, aquilo era pura loucura. Como assim um salvador morre numa cruz, um símbolo de vergonha, de derrota? Não fazia sentido para eles. Mas aí é que está a virada. Paulo afirma que para aqueles que são chamados por Deus, essa mesma mensagem, essa loucura, é na verdade a manifestação do poder e da sabedoria de Deus. Ele argumenta que Deus, de propósito, escolheu o que o mundo despreza. O fraco, o simples, aquilo que o mundo considera nada. E para quê? Para confundir os fortes e os sábios, segundo os padrões humanos. A salvação, então, não viria por mérito intelectual, por status social, mas pela fé nessa ação surpreendente, inesperada de Deus. Existe sim uma sabedoria, Paulo diz, mas é a de Deus, uma sabedoria antes escondida, misteriosa, que agora é revelada pelo Espírito, e que só dá para entender espiritualmente, não só com a cabeça, sabe? Nossa! Isso ajuda muito a entender por que ele parece tão radical nesse contraste. Não é que a fé seja contra a razão, mas ela opera numa lógica diferente, né? Uma lógica que vai além da razão humana comum. E essa maturidade espiritual que Paulo busca parece que ela é testada para valer em situações bem concretas, né? Tipo aquele caso chocante de imoralidade que ele menciona no capítulo 5. Um membro da comunidade vivendo com a mulher do próprio pai. Uma situação gravíssima. E Paulo critica a comunidade não só por não fazer nada, mas parece que eles estavam até meio orgulhosos, uma coisa estranha. Como é que ele orienta a lidar com um negócio tão sério assim? A orientação de Paulo é bem direta e severa.
Ele diz que essa pessoa tinha que ser removida da comunhão da igreja, tirada do meio deles. Ele usa aquela metáfora do fermento velho, sabe como um pouquinho de fermento leveda a massa toda? A ideia é essa. Tolerar um pecado tão público, tão escandaloso, sem arrependimento e acabar comprometendo a identidade, a saúde espiritual da comunidade inteira. Mas olha que interessante, o objetivo dessa disciplina, por mais dura que parecesse, não era só punir. Paulo fala em entregar essa pessoa a Satanás para a destruição da carne, mas com um propósito, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então existia ali uma esperança de restauração final, sabe? Junto com a necessidade urgente de proteger a pureza da comunidade. E essa postura se estende para uma orientação geral. Ele diz para não manterem associação íntima, tipo dividir a mesa com alguém que se diz irmão, mas vive deliberadamente em pecados graves. E essa preocupação com a integridade da comunidade continua no capítulo 6, né? Paulo fica indignado quando descobre que eles estavam levando as brigas deles, as disputas internas, para os tribunais pagãos resolverem. Para ele, isso era uma vergonha pública para a fé. Ele chega a dizer que seria melhor sofrer injustiça, levar ao prejuízo, do que expor as falhas internas daquele jeito. Aí ele lembra que certos comportamentos, injustiça, imoralidade, ganância, são incompatíveis com o reino de Deus. Excluem mesmo. Mas, isso é muito importante, ele logo em seguida celebra a mudança que Deus já tinha feito na vida deles. Assim vocês eram alguns de vocês, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados. A transformação era real. É nesse contexto todo de pureza, de nova identidade, que ele introduz aquela imagem poderosa do corpo como templo do Espírito Santo. Algo sagrado que não pertence mais a nós mesmos, porque foi comprado por um preço muito alto. E essa ideia do corpo como templo do Espírito Santo, que não é nosso, tem tudo a ver com as orientações que ele dá sobre relacionamentos, sexualidade, lá no capítulo 7, imagino, faz essa ponte, né? Exatamente. Essa santidade do corpo, essa nova vida em Cristo, ela informa diretamente os conselhos sobre casamento e sobre a vida de solteiro. Paulo, pessoalmente, ele valoriza a solteirice. Ele vê como um estado que pode permitir uma dedicação maior, mais focada para as coisas do Senhor, sem as preocupações que a vida de casado traz, né? Ele até diz que gostaria que todos fossem como ele, solteiro. Mas ele reconhece, cada um tem seu dom particular de Deus, não é para todo mundo. Por isso ele afirma claramente que o casamento é bom, é honroso. E para a maioria das pessoas é o caminho recomendado para evitar a imoralidade sexual. Para os casados, ele reforça a importância dos deveres mútuos, da entrega um ao outro e da permanência do vínculo. Casamento é para valer. Um ponto bem interessante é o conselho sobre casamentos mistos, quando um crê e o outro não. Se o cônjuge que não crê quiser continuar junto, o crente não deve se separar. Por quê? Porque pode ser um canal de bênção para a família toda. E tem um princípio-chave que atravessa o capítulo todo. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, assim como Deus o chamou. Seja casado, solteiro, circuncidado ou não, escravo ou livre, a pessoa deve viver a sua fé ali, naquela condição em que Deus a encontrou. Essa ideia de viver a fé na condição chamada parece um gancho muito bom para a discussão sobre liberdade cristã que vem logo depois, né? Capítulos 8 e 10. Especialmente naquela questão que devia dar o que falar: comer ou não comer carne que tinha sido sacrificada aos ídolos. Como é que esses conceitos se ligam? Paulo concorda com aqueles que se achavam fortes na fé. É verdade, um ídolo não é nada, não tem existência real e toda a criação é de Deus. Então a carne em si não ficava contaminada. Em teoria, a liberdade cristã permitiria comer aquela carne sem problema nenhum de consciência. Ok. Só que aí entra o porém. Paulo adverte, o exercício dessa liberdade não pode virar uma pedra de tropeço para um irmão que tenha fé ou a consciência mais fraca, mais sensível nesse ponto específico. Se essa pessoa com a consciência mais fraca visse alguém que ela considera mais maduro comendo aquela carne, isso poderia levá-la a fazer algo contra a própria consciência dela. E isso seria pecado para ela, entende? Então, o conhecimento, eu sei que o ídolo não é nada, tem que ser governado pelo amor, a liberdade individual tem um limite,
a responsabilidade pela comunidade. Como ele resume de forma brilhante lá em 10:23, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. O foco tem que ser buscar o bem do outro e, no fim das contas, a glória de Deus em tudo. Esse princípio é muito forte mesmo. A liberdade é real, tá lá, mas o amor é que direciona ela para o bem de todo mundo. E falando em abrir mão de direito pelo bem maior, no capítulo 9, Paulo faz uma defesa assim apaixonada do direito dele como apóstolo de ser sustentado financeiramente pelas igrejas que ele servia. Ele cita a lei e o bom senso até uma ordem de Jesus. Mas logo em seguida ele afirma que ele e Barnabé escolheram não usar esse direito lá em Corinto. Isso parece um exemplo prático incrível daquele princípio do nem tudo edifica, não é? Exatamente. O capítulo 9 é a demonstração viva, na prática, do princípio ético que ele acabou de explicar. Primeiro, ele estabelece, sem deixar dúvida, o direito legítimo ao sustento para quem se dedica ao ministério do Evangelho, está claro, mas aí ele revela que, especificamente no caso de Corinto, ele abriu mão voluntariamente desse direito. E por quê? Para não criar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Simples assim. Ele não queria que ninguém pudesse acusá-lo de ter motivações financeiras, sabe? Ou que essa questão do sustento virasse uma barreira para a mensagem ser aceita. A motivação dele era outra, era uma coisa interna, uma compulsão divina quase. Ai de mim se não pregará o Evangelho. Era uma necessidade para ele. E para cumprir essa missão, ele estava disposto a se adaptar radicalmente. A famosa frase, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Uma adaptação impressionante. E ele termina com aquela imagem forte do atleta que treina com disciplina rigorosa, que domina o próprio corpo para não acontecer de ele mesmo ser desqualificado depois de ter chamado outros para a corrida. É um testemunho de autonegação pelo bem do Evangelho. Poderoso. Que exemplo forte mesmo, de colocar a missão acima do direito pessoal. E essa mesma preocupação com o bem da comunidade, com a integridade do Evangelho, parece que motiva as correções que ele faz sobre as reuniões deles, certo? Ele aborda especificamente a ceia do Senhor, no capítulo 11, e o uso dos dons espirituais, nos capítulos 12 e 14. O que estava errado ali? E só para quem está começando a entender, o que eram exatamente a ceia do Senhor e os dons espirituais naquele contexto? Ótima pergunta. A ceia do Senhor era uma refeição comunitária especial. Ela servia para lembrar a última ceia de Jesus com os discípulos, sabe? Focando no significado da morte dele na cruz, o pão representando o corpo, o vinho, o sangue. Um momento de memória e comunhão. Já os dons espirituais eram capacidades especiais que o Espírito Santo dava para os membros da igreja. Coisas como profecia, transmitir mensagens de Deus, ensino, dons de cura, falar em línguas desconhecidas, que a gente chama de glossolalia, interpretação dessas línguas, atos de misericórdia, liderança, enfim, uma variedade de dons. E todos com um propósito, fortalecer a comunidade, edificar a igreja. O problema em Corinto era grave nos dois casos. Na ceia do Senhor, que devia ser um momento de união, de memória sagrada, estava rolando divisões vergonhosas. Uma bagunça. O pessoal não esperava uns pelos outros. Os mais ricos chegavam antes, faziam seus próprios banquetes, comiam, bebiam demais, enquanto os mais pobres, que chegavam depois, talvez do trabalho, passavam fome e ainda eram humilhados. Terrível. Paulo repreende eles duramente por isso. Relembra o significado original da ceia e exige autoexame antes de participar, para não fazer isso indignamente, desrespeitando o próprio corpo e sangue do Senhor. Quanto aos dons, o problema não era ter os dons. Paulo até celebra a diversidade deles. O problema era a forma desordenada, talvez até competitiva, egoísta, como eles estavam sendo usados nas reuniões. Ele enfatiza, apesar da variedade de dons, todos vêm do mesmo Espírito e têm um propósito comum, a utilidade, o bem de todos na igreja. É aí que ele usa a famosa analogia do corpo. Somos muitos membros diferentes, olho, ouvido, mão, pé,
mas formamos um só corpo em Cristo. Cada membro é essencial, mesmo os que parecem mais fracos, e todos devem cuidar uns dos outros. No capítulo 14, ele aplica isso na prática, na reunião de culto. Ele diz que a profecia, por ser uma mensagem que todo mundo entende e que edifica, exorta, consola, é mais útil para a comunidade reunida do que o falar em línguas, a menos que tenha alguém para interpretar o que foi dito. Senão, não edifica a igreja. O princípio que guia tudo é buscar o que edifica a igreja. E fazer tudo com decência e ordem, porque, como ele diz, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É dentro dessa preocupação com a ordem no culto que ele também dá aquelas instruções específicas sobre a conduta, o papel de homens e mulheres nas assembleias lá em Corinto. Instruções que a gente precisa entender no contexto cultural da época, claro. É impressionante ver como a desordem, o egoísmo podiam afetar até os momentos mais sagrados, né? E as manifestações espirituais. E então parece que, estrategicamente colocado entre a discussão sobre a diversidade de dons, capítulo 12, e a ordem no uso deles, capítulo 14, Paulo insere o capítulo 13. É quase como se ele parasse tudo para dizer: pessoal, calma aí. Vocês estão focados nos dons, mas estão esquecendo o principal, o essencial. Exatamente isso. Ele introduz o capítulo 13, chamando o amor de um caminho sobremodo excelente. É tipo, tem algo ainda melhor que os dons. Esse capítulo funciona como o coração que pulsa e dá sentido a tudo mais na carta e na vida cristã. Paulo argumenta de forma, assim, demolidora. Você pode ter os dons mais espetaculares, falar línguas de homens e de anjos, profetizar todos os mistérios, ter uma fé que move montanhas. Ou você pode fazer os atos de maior sacrifício pessoal, doar tudo que tem para os pobres, entregar o próprio corpo para ser queimado, mas sem amor, o amor ágape, a caridade, nada disso tem valor real. Zero. É como um sino barulhento ou um prato que só faz barulho, som sem substância nenhuma. Aí ele pinta aquele retrato inesquecível do amor em ação. É paciente, é bondoso, não tem inveja, não se orgulha, não é arrogante, não se comporta de forma inconveniente, não busca os próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uau! E o mais importante, enquanto os dons são temporários, vão passar um dia, o amor jamais acaba. Ele permanece. Por isso a conclusão forte: fé, esperança e amor permanecem, esses três, mas o maior destes é o amor. É o contexto, a motivação e o objetivo final de toda a vida cristã. Sem ele, o resto perde o sentido. Que capítulo! Realmente coloca tudo em perspectiva. E depois desse clímax, sobre o amor, Paulo muda radicalmente de assunto no capítulo 15. Ele dedica uma argumentação longa, detalhada, à ressurreição dos mortos. Por que essa defesa tão extensa? Era um ponto que realmente estava sendo questionado ou negado por alguns lá em Corinto? Sim, parece que sim. Era um ponto crucial de dúvida, ou até de negação mesmo, para alguns dentro da própria igreja de Corinto. Ele diz: como podem alguns entre vocês dizer que não há ressurreição dos mortos? Talvez por influência da filosofia grega da época, né, que tendia a desprezar o corpo e valorizar só a alma imortal. Para eles, a ideia de uma ressurreição corporal, física, parecia absurda. Mas Paulo trata essa negação como algo que destrói o próprio fundamento da fé cristã. A lógica dele é implacável, olha só. Se não existe ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. Ponto. E se Cristo não ressuscitou, as consequências são devastadoras. Primeiro, a pregação dos apóstolos é vazia, inútil. Segundo, a fé dos coríntios é vã, sem fundamento. Terceiro, eles ainda estariam mergulhados nos seus pecados, porque a ressurreição é a prova da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E quarto, aqueles que morreram crendo em Cristo estariam simplesmente perdidos, aniquilados. Acabou. Ele chega a dizer que, se a nossa esperança em Cristo vale só para esta vida, nós somos os mais dignos de pena de todos os homens. É muito forte. Para combater essa ideia, então, Paulo primeiro reafirma a ressurreição de Cristo como um fato histórico.
incontestável. Ele lista várias testemunhas oculares. Pedro, os 12 apóstolos, mais de 500 irmãos de uma só vez, muitos ainda vivos. Tiago, todos os apóstolos de novo e, por último, ele mesmo. É um fato, ele diz. E a ressurreição de Cristo não é um evento isolado. Ela é as primícias, o primeiro fruto da grande colheita da ressurreição. Ela garante que todos os que pertencem a Cristo também vão ressuscitar um dia. Aí ele explora como vai ser essa transformação futura. O corpo que é semeado na terra corruptível, em desonra, em fraqueza, vai ressuscitar incorruptível, glorioso, poderoso. O corpo natural vai dar lugar a um corpo espiritual, uma transformação radical. E essa transformação vai culminar na vitória final sobre o último inimigo a ser destruído, a morte. A morte será tragada pela vitória. Portanto, a ressurreição não é uma doutrina secundária, opcional. Não, é a base da esperança cristã, é a garantia da vida futura com Deus e é a motivação mais profunda para o nosso serviço a Deus aqui e agora. Porque como ele termina o capítulo, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele tem um propósito eterno. Uau, fica claríssimo porque ele dedicou tanto espaço a isso. É realmente o alicerce de tudo. E para concluir a carta, lá no capítulo 16, ele volta para assuntos mais práticos, né? E para saudações finais. É isso. Exato. Depois de tratar de questões doutrinárias tão profundas, tão elevadas, ele, digamos, aterrissa de volta nas questões práticas do dia a dia da comunidade. Ele organiza uma coleta, uma oferta para ajudar os cristãos pobres da Judéia e dá instruções sobre como fazer isso de forma organizada, sistemática, todo o primeiro dia da semana, mostrando que a fé tem implicações práticas sociais. Ele compartilha os planos de viagem dele, expressa o desejo de passar um tempo com eles, de fortalecer os laços, recomenda cooperadores importantes como Timóteo, Apolo, pede para que sejam bem recebidos, valorizados, mostra o trabalho em equipe e deixa aquelas exortações finais que são um belo resumo de tudo. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Praticamente um resumo da carta. E as saudações finais, mencionando Áquila e Priscila, a igreja que se reunia na casa deles, reforçam aquela imagem de uma rede de comunidades conectadas, que se importavam, que oravam umas pelas outras, uma família maior. Que percurso incrível por essa carta. A gente navegou pelas águas turbulentas das divisões, dos debates sobre sabedoria, enfrentamos as questões éticas, de disciplina, exploramos os conceitos sobre casamento, liberdade, vimos a importância da ordem no culto e o papel central do amor. E, finalmente, ancoramos na doutrina fundamental da ressurreição. Olhando para trás agora, qual seria a grande mensagem que fica dessa nossa análise? Olha, o que salta aos olhos para mim é o retrato realista de uma comunidade cristã, uma comunidade viva, pulsante, cheia de energia, cheia de dons espirituais, mas ao mesmo tempo profundamente humana, falha, imersa nos desafios bem reais de viver a fé num contexto cultural pagão, complicado, muitas vezes hostil. Não era fácil e a carta é um testemunho do esforço pastoral imenso de Paulo. Ele não foge dos problemas, ele encara. Ele corrige com firmeza, instrui com clareza sobre doutrina, sobre prática, mas sempre com o objetivo de edificar, de encorajar. O alvo é sempre a restauração, o crescimento. Ele está constantemente chamando eles de volta para os fundamentos, a centralidade absoluta de Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, a necessidade vital de unidade, de humildade, de amor mútuo como as marcas da comunidade, a presença ativa do Espírito Santo que capacita para o serviço e a esperança sólida na vitória final de Cristo sobre o pecado e a morte. É um lembrete muito poderoso, eu acho, de que as lutas por unidade, por santidade, por amor e a confiança na ressurreição são desafios, mas também são graças, que continuam muito presentes na jornada da fé cristã em comunidade até hoje. Uma análise profunda e muito, muito esclarecedora, sem dúvida. Muito obrigado por nos guiar por esse texto tão rico e tão relevante. Foi ótimo.
Deus te abençoe.